A Bíblia diz amém? Amém. E quem ama a palavra, dê glória a Deus. Glória a Deus. Na tradução que eu uso, diz assim a palavra do Senhor. Marcos 6, a partir do versículo 45. Os que acharam, digam amém. Amém. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho no terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Amém. Você pode se sentar dando glória a Deus. Amém. Mediante o tema proposto para essa noite, nos faltariam cultos para que nós pudéssemos usar todos os exemplos bíblicos que falam sobre resistência em determinados processos. Toda a Bíblia Sagrada, ela é recheada de situações que envolvem processos dolorosos que foram suportados pelos personagens bíblicos. Nós estamos num texto, irmãos, que fala exatamente isso. Todo esse texto é um texto muito especial e muito conhecido dos irmãos, em que Jesus, ele reúne os seus discípulos, após a primeira comitiva dos seus discípulos irem fazer a obra na ausência física de Jesus. E quando os discípulos em Marcos 6 retornam dessa primeira comitiva, glória a Deus. Quando os discípulos retornam após essa primeira comitiva, eles retornam com um relatório, eu acredito, um relatório positivo. Eles estão eufóricos. E quando eles chegam, eles contam para Jesus tudo aquilo, é assim que está escrito no texto. E contaram para Jesus tudo aquilo que haviam feito e ensinado. Aí a gente lembra daquela época antiga, quando os irmãos iam fazer a obra, culto do lar. Eu acredito que aqui tem alguns irmãos aqui já da época antiga. Eu peguei no finalzinho dessa época, que eles voltavam com aquela fichinha de relatório, não é verdade? Não era assim? E aí nessa fichinha de relatório havia ali quem, o irmão ganhou, o irmão fulano ganhou oportunidade tal, falou um versículo tal, e assim era, e assim foi com os discípulos de Jesus Cristo. Diz o texto que eles voltaram e relataram tudo para o seu líder. Afinal, o seu líder, Jesus Cristo, havia os enviado, né? Naquela época não havia o WhatsApp, naquela época não havia meios de comunicação digital, mas já havia confiança e fidelidade entre liderados e seus líderes. E não era preciso Jesus Cristo ir fisicamente para ter a certeza de que tudo seria relatado ao eles regressarem na presença do Senhor. É por isso que essa relação de líder e liderado entre Jesus e os discípulos dele foi construída com profunda confiança. E quando eles regressaram, diz o texto, que eles relataram tudo, fielmente o que eles haviam feito e falado. Tudo o seu líder ficava sabendo. E aí eu fico me imaginando, será que nos dias de hoje os liderados voltam e têm coragem de relatar tudo que foi feito na ausência dos seus líderes? Tudo que foi falado. Isso era uma relação de profunda confiança que os discípulos de Jesus construíram com ele. E quando Jesus ouviu os seus discípulos falando isso, Jesus teve uma ideia.
vamos a um lugar deserto, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Alguém me ouve aqui e diz amém? Amém. Eu quero fazer um acordo contigo aqui nessa noite. Nós estamos no sábado à noite, é festa da igreja, são 28 anos de festa. Eu quero te propor algo aqui, que você me empreste a sua atenção nos próximos minutos e não deixe que nada tome a sua atenção. Pregar por si só já é muito difícil, pelo menos para mim. Quando o pregador sofre de déficit de atenção, então é pior ainda. Então para mim é um desafio. Para mim é um desafio concluir um texto. Para mim é um desafio estudar. Para mim é um desafio estar no altar e pregar. Então a gente vai fazer esse acordo. Nos próximos minutos, você me empresta a sua atenção. Eu prometo me doar aqui nesse altar para edificar a sua vida. Quando os discípulos retornam, Jesus tem essa ideia. Vamos a um lugar deserto, porque vocês precisam sentar para comer. Os discípulos serviam muito, mas precisavam sentar para comer também. Então, Jesus mandou que eles subissem no barco. E aqui o Senhor Jesus, como mestre por excelência que Ele era, Ele começou a tratar o colegiado apostólico, a futura igreja, com travessias a barco. Estamos na primeira travessia, e essa travessia é muito especial, porque diz o texto que foram a sós num barco com Jesus para o tal lugar deserto. É importante a gente entender que Jesus não está levando ninguém para o deserto aqui. Jesus não está levando ninguém para o deserto. Como Deus ensinou o povo hebreu no Antigo Testamento a levá-los para o deserto, e ali Deus estava passando uma lixa no seu povo, um esmeril no seu povo, para arrancar toda a cultura egípcia, todo o linguajar egípcio, todo o costume egípcio. Então Deus, Pai, pega o seu povo e leva para o deserto para passar um esmeril no seu povo, arrancar toda a poeira do Egito no seu povo. Jesus aqui não está levando ninguém para o deserto. Jesus está levando os seus discípulos para um lugar deserto. Deserto é lugar com ausência de vida. Lugar deserto é lugar com ausência de gente. Então, quando Jesus disse, vinde vós à parte para um lugar deserto, o Senhor estava dizendo para os seus discípulos, vocês precisam ir para um lugar onde não tenha gente o suficiente para tirar a sua atenção de mim. Então, entra no barco, pula no barco para os discípulos, dobre a sua atenção, entra no barco e vamos para um lugar deserto, que vocês precisam sentar para comer também. Serve muito, se doa muito, mas precisa sentar para poder se alimentar também. Quando Jesus entra em Marcos 6,32, isso é digno de você pegar uma caneta, se você tiver com esse costume, e marcar isso. E foram a sós com ele para um lugar deserto. Pastor Ronaldo entraram com Jesus no barco, e é o texto que está dizendo, foram a sós com ele. Então eles estão com Jesus no barco, só eles aqui, e diz o texto que uma multidão percebe que eles estão atravessando e vão correndo a pé para o outro lugar, o outro lado. Olha só que coisa tremenda isso aqui, porque de longe a multidão viu, olhou para o lugar deserto, olhou para o barco e foram cercar Jesus e os discípulos. Aleluia. E eles estão num barco a sós com Jesus. Gustavo, o que isso quer dizer? Quer dizer algo aqui tremendo. Eles têm a oportunidade de estar a sós com Jesus, só que não sabem que esse período dura apenas uma travessia. Do outro lado já tem uma multidão esperando. Eu gosto de pregar para esses crentes, porque dentro desse barco com Jesus a sós, aqui não tem cartão de crédito, aqui não tem aniversário, aqui não tem matrícula de escola, aqui não tem preocupação com lista de convidados, aqui não tem boleto, aqui não tem acordar cedo. Vocês estão entendendo isso? É o período a sós com ele. E esse período dura apenas uma travessia. Mas assim, pastor. Aleluia. Esse período
Que saudade que nós temos do solteiro. O desempregado fica gritando: Deus, meu emprego, eu tenho filho, eu tenho isso, mas está a sós no barco com ele. E não percebeu que esse período dura uma travessia. Do outro lado já tem a multidão esperando, já tem que acordar cedo, já tem que se cansar no trabalho, já tem que voltar tarde para casa. Períodos a sós com ele. O Senhor já está tratando a igreja aqui, os discípulos não estão percebendo. Chegando do outro lado, nós temos o culto da multiplicação de alimentos. Quem lembra diz amém? Amém. Quando Jesus move-se de compaixão por aquele povo, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Os discípulos sugerem a Jesus Cristo: Senhor Jesus, despeça-nos para que vão às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si. Ou seja, nós não temos conteúdo para matar a fome desse povo que chegou para comer. Jesus não gostou daquela ideia. E Jesus perguntou: quantos pães tens? É Jesus perguntando para a igreja: qual é o nível do seu conteúdo hoje? Quantos pães tendes? Alguém responde: Senhor, temos apenas 5 pães e 2 peixes. E tomando os pães, já tem outro processo aqui. Quantos pães tendes? Temos isso aqui, ó, 5 pães e 2 peixes. E o texto diz: e perguntando se queria compartilhar, foi isso? E perguntando se estava a fim de ir no culto, foi isso? E perguntando se tem coragem, se é tímido, tem isso? E tendo tomado os pães. Quantos pães tem? Temos isso, tendo tomado. Tem coisa que Jesus não vai perguntar se você quer. Tem coisa que Jesus não vai perguntar se você tem tempo. E nós já iremos nos aprofundar nisso daqui a pouco. E tendo tomado o pão, abençoou, e tendo dado graças, fez o que, igreja? Gostei? Vamos lá de novo? E tendo tomado, não deixa aqui, tendo abençoado e dado graças, o que Jesus fez? Partiu o que estava inteiro no bolso de alguém. Então só foi Jesus meter a mão que o negócio ficou partido. E tem alguém dizendo: o que eu fui fazer? E falar: Jesus, toma nas tuas mãos, porque parece que no meu controle fica inteiro. Quando chega nas mãos de Jesus, ele parte algumas áreas da nossa vida. Aleluia! E quem achou que ia vir para cá ficar inteiro para sempre está enganado, porque existem processos que o Senhor vai me partir para que eu tenha mais alimento para abençoar e alimentar as vidas. Eu não sei se você está entendendo, mas contendo a mesa não tem outra coisa para pregar. Suporta o processo, porque nem sempre estaremos inteiros na presença do Senhor. Quem está entendendo, levante as duas mãos e dê um grito de glória. E diz o texto: eu senti a graça de Deus aqui. Alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Temos um cálculo pouco superficial aí de aproximadamente 10.000 pessoas. Quem não gostaria de estar alimentando um povo de 10.000 pessoas? Qual é o pregador nos dias de hoje que não gostaria de pregar no culto para 10.000 pessoas? Né? Um cantor. Mas nesse culto acontece o que exatamente acontece nos dias de hoje. Alimentou todo mundo, soprou 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes, porque o Senhor Jesus Cristo não se agrada que a gente faça pouco caso de alimento que não serve para a hora. Afinal, foi Ele que serviu, foi Ele que operou o milagre. Então, o alimento que sobra, a gente guarda. Quando a gente cita um texto como esse, alguém pensa: mais uma vez eu vou receber esse alimento. Se não serve para você hoje, guarda
é um cesto que pode te dar um livramento amanhã. Se não serve o alimento para hoje, pode libertar alguém da sua casa, do seu trabalho na semana que vem. Guarda! E aí, meus irmãos, acontece algo aqui tremendo. E tendo-os despedido. Aqui a gente começa. E tendo-os despedido. Nós temos um culto de aproximadamente 10 a 15 mil pessoas, em que Jesus vira para a maioria e despede. E aqui a maioria esmagadora está indo para a sua casa, para as suas casas com os seus milagres. Pastor, imagina o povo limpando a boca, satisfeito com o milagre que Jesus fez, pastora. Aleluia! E existe, se fosse um culto de 10 mil pessoas, 9.900 e poucos estavam indo com a sua barriga cheia, com os seus testemunhos, e 12. Vai doer um pouquinho, mas está no texto, tem que ser fiel ao que está escrito. E logo Jesus, tendo despedido a multidão, obrigou os seus discípulos a subir para o barco. O texto diz assim: obrigou. Aleluia. Jesus não perguntou para os seus discípulos: vocês têm tempo? Vocês têm saúde? A casa está toda em ordem? Está com dor de cabeça? Hoje é jogo do seu time. Hoje passa a sua série na Netflix favorita. E temos obrigado a subir. Hoje o barco está cheio. Mas nem sempre foi assim. Estamos aqui hoje porque um dia uma minoria selecionada não teve opção de escolha. Jesus não perguntou para uma minoria: vocês têm tempo? Vocês querem? Têm saúde? Como é que está a sua casa? Quando a gente vê, a gente já subiu no barco há muito tempo e nem percebeu. Quando a gente percebe, a gente está dirigindo o culto, a gente está pregando. E a essa minoria, o Senhor não dá opção de escolha. É com chuva, é com sol, é no verão, é no inverno. Eu sei que pouca gente vai dar glória a Deus agora, porque nós estamos enfrentando uma geração. É a geração que acha que Deus é motoboy de iFood. A gente faz um pedido em 5 minutos, tem que estar dentro de 1 hora na nossa porta. A gente está lá dentro e Deus tem que atender, porque Ele é nosso servo e nós somos os senhores. Irmãos, são 28 anos de gente que não teve opção de escolha, de gente que suportou crise, de gente que suportou dores, de gente que superou fracassos para estar aqui nesse barco. Quando você pensar, aleluia, em dar uma desculpa para o seu líder, lembre desse texto e tendo obrigado a subir para o barco. Eu não estou aqui porque eu quero, eu não estou aqui porque às vezes eu estou afim, porque eu senti um arrepio. Às vezes a gente vem porque olha para um lado, olha para o outro, não temos a opção de escolha. Ou a gente vem, ou a gente vem, e é por isso que nós estamos aqui. Quem está comigo nisso, levante as duas mãos e solta em nome de glória. Isso.
E tendo obrigado os seus discípulos a subir para o barco, os discípulos não dão pio, sobem para o barco. E a ordem é: vamos passar adiante. Cada travessia, irmãos, é um aprendizado. Senhores, a igreja está em constantes travessias. A igreja não para. Ainda que nós venhamos a pensar que a igreja está parada, estagnada, a igreja não para. A igreja está em constante avanço. E dessa travessia, a primeira, Jesus disse: vamos a sós comigo. Na segunda, Jesus disse: entre no barco, vai para o outro lado, porque eu vou para o monte orar. Diz o texto, senhores, diz o texto, senhores, que os discípulos estão remando. E no meio da travessia, perto da quarta vigília da noite, diz o texto, não sou eu que digo isso, e vendo os que se fatigavam a remar, perto da quarta vigília da noite. Alguém ainda está comigo? Diz amém. Amém. E vendo os que se fatigavam a remar, vendo-os que se fatigavam a remar. Jesus foi para um alto monte. Amém ou não amém? Os discípulos estão no meio da travessia, perto da quarta vigília da noite. Amém ou não amém? Estou reforçando isso, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Cada informação nesse texto é um aprendizado. Afinal, existe um processo aqui nesse texto. Se existe uma informação que faz a gente se alegrar nesse texto, ou algumas informações, a primeira é: vendo-os que se fatigavam a remar. No meio de uma travessia, perto da quarta vigília da noite, estamos nos aproximando das 5 da manhã. A visão não está muito clara, mas Jesus nunca perdeu de vista o barco. Vai melhorar isso aqui, você vai dar um glória a Deus mais alto. Vendo os que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era. O vento lhes era. Olha que processo maravilhoso. Jesus foi para o monte orar. De longe, os discípulos não veem Jesus, porque os discípulos estão focados no sacrifício da travessia. O vento empurra contrariamente a embarcação. E esse vento aqui, eu já ouvi gente pregar que era diabo, capeta. Não tem nada de capeta aqui. Isso aqui é o ciclo natural das coisas. A gente não pode ficar capetizando tudo. Isso que o diabo adora. Tem coisa que não é nem ele. E o crente está lá, vamos agir. O crente parece que fez um estudo aprofundado no nome de todas as entidades. Aí faz uma oração e fala mais nome de demônio do que de Jesus. O diabo adora essas coisas, porque está atribuindo a ele coisas que ele nem meteu a daga dele. Então aqui não tem demônio, aqui não tem bruxa, aqui não tem macumba, aqui não tem nada disso. Aqui tem vento contrário, o mestre por excelência de olho. E ventos que se fatigavam a remar. Jesus não está preocupado, senhores, com a integridade do barco. No texto não está escrito vendo que o barco estava rachando. No texto não está escrito vendo que o barco tem uma cadeira vermelha. No texto não está escrito vendo que o barco não tem refrigeração.
irmão, mesmo cansado. Jesus sabe, irmão, Jesus sabe quem está remando cansado. Jesus sabe quem está remando com dor nas costas. Jesus sabe quem foi traído e não larga a mão do remo. Jesus sabe quem está sofrendo calúnia, perseguição, mas o remo está agarrado na mão. E eu tenho uma notícia para dar para alguém aqui: integridade do barco é coisa nossa. Jesus está te olhando em quem está cansado, mas não larga a mão do remo. É por isso que eu não tenho direito de largar o remo. É por isso que eu não tenho direito de chegar, pastor, eu não quero mais remo porque falaram mal de mim. Pastor, eu não quero mais remo porque olharam para a barra da minha saia. Pastor, eu não quero mais remo porque eu não tenho roupa nova para remar. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, os homens do Senhor ainda estão naqueles que estão. Se Jesus sabe quem está com a mão no remo, Jesus também sabe quem podia remar não rema. Eu vou repetir isso aqui. Se Jesus sabe quem está com a mão no remo, Jesus também sabe quem podia remar e não rema. Vou falar de novo. Se Jesus sabe quem rema mesmo cansado, Jesus sabe quem tem saúde e não rema. Jesus sabe quem tem tempo e não rema. Tem dor de cabeça que só dá em horário de culto. Cadê você remando no ensaio? Pastor, aqui me deu uma dor de cabeça de 7h30 às 9h30. Tem dor de cabeça que é cronometrada. Aí você não dá glória a Deus, né? Tem dor de cabeça que se você colocar na Globo, tá lá no futebol, tem primeiro e segundo tempo. Tem dor nas costas que resolve com a Netflix. Você não dá glória demais? Jesus sabe quem rema. E Jesus sabe quem podia remar, mas não rema. E Jesus também sabe quem só mete a mão no remo se for para remar ao contrário. Os olhos do Senhor estão sobre todas as atividades feitas nesse barco aqui. Sabe? E aí o Senhor, vendo os que se fatigavam a remar, a missão para os discípulos é a seguinte: vocês estão lidando com forças contrárias que são invisíveis, mas reais. A ação do vento se assemelha à ação espiritual que nós enfrentamos. A igreja não está na Disneylândia. Aqui não é a Assembleia de Deus, ministério da Disney, ministério que é só vitória. O barco está em constante travessia, mas nós lidamos contra forças contrárias. E o que o Senhor queria ensinar para os seus discípulos, que é o que Ele quer dizer aqui hoje, é que você tenha o seu terno importado, que você tenha o melhor plano de saúde, que você tenha a sua casa própria, que você tenha os seus diplomas, que você compre o carro, a casa dos seus sonhos, mas que em hipótese nenhuma você se acostume a ser um crente sem discernimento espiritual. Parece que nos últimos dias servir a Deus virou sinônimo de ter casa, de ter carro,
jeito. Eu nunca vi uma época onde o povo está largando a igreja porque um profeta na igreja tal revela o CPF. Irmão, se eu fosse seduzido porque um profeta se revela o meu CPF, eu estou com um problema de memória, porque o meu CPF é de cor. Ah, lá o vaso falou o endereço, né, irmão? Ela esqueceu? Deve estar pausando. Então quem resolve isso não é profeta. Aleluia. Aleluia. Era mal a terra. Lá na minha igreja não tem vaso que revela, se revela. Amém. O que não pode faltar, irmão. Aleluia. Aleluia. Tem lugar que o vaso revela tudo, só não abre a Bíblia. Aí tem algum problema com as escrituras. Aqui é uma igreja, irmão, para ter comemorado 28 anos, é só debaixo disso daqui, oração e jejum. Se Deus revela, a gente entrega. Se não revela, a gente entrega a palavra. Mas a igreja não fica sem resposta. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento era ao contrário. Aleluia, Jesus. Aleluia. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigília da noite. Eu estou caminhando para a minha conclusão. Perto da quarta vigília da noite. No meio da travessia. Perceba que com Jesus é tudo direitinho. Tudo direitinho. Porque perto da quarta vigília da noite? Porque no meio da travessia, não no início ou no final? Já se perguntou por que Marcos teve a cuidado de deixar bem claro esses detalhes do texto? Eu vou explicar isso para vocês, que essa é a minha obrigação. Quando Jesus se manifesta, porque Jesus está vendo que a condição humana da igreja está sendo aflorada. Eles estão cansados porque Jesus não conta com super-homens nem mulheres maravilhas. Uma hora nós cansamos. E isso não tem a ver com pecado, isso não tem a ver com erro, não tem a ver com queda, isso tem a ver com humanidade. Aleluia. Nós estamos, Paulo disse aos Coríntios, que nós estamos numa constante corrida como em busca de um prêmio, de um troféu incorruptível. Uma hora a gente cansa, gente. E o Senhor queria mostrar para os discípulos que isso aconteceria com eles também. Então, perto da quarta vigília da noite, não perca isso por nada, pelo amor de Deus. Perto da quarta vigília, vem Jesus andando sobre as águas. Quando os discípulos avistam a Jesus, o que é que eles fazem? Gritam com medo. E chamam Jesus de quê? De quê? De fantasma. Parece que o vento contrário tirou o discernimento dos discípulos. Aleluia. Porque há momentos atrás estavam comendo pão com Jesus. Só foi soprar um vento que não conseguia identificar Jesus no meio daquele vento. E chamaram Jesus de fantasma. Mas por que de fantasma? Porque havia uma lenda no meio dos marinheiros da época. Quem disse isso foi Craig Keener, no comentário histórico-cultural do Novo Testamento. Havia uma lenda, pastor Ronaldo, no meio dos marinheiros e pescadores locais, que no meio da travessia daquele lugar, perto da quarta vigília da noite, espíritos de marinheiros que tentaram atravessar e não conseguiram, naufragaram ali, submergia para tentar espantar quem estava tentando atravessar. Quando Jesus chegou, os discípulos lembraram da tradição, lembraram da superstição, lembraram da lenda, pastores, e chamaram Jesus de fantasma. Você sabia que tem crente que está dentro do barco cheio de lenda? Tem crente dentro do barco que ainda diz levita e de Sagitário. Tem discípulo que fala, tem fé aqui dentro, mas faz uma fezinha lá fora. Tem discípulo que olha para um gato preto e fica com medo. E do gato branco? Sexta-feira 13, tem que vigiar. E na sexta-feira 20, não vigia?
Irmão, não passa embaixo da escada, que dizem que tem um problema. O chinelo que não, desvia. Trevo de 4 folhas dentro da carteira, carta de baralho. Irmãos, não existe processo melhor do que vento contrário para esmerilhar tudo isso de discípulo. Quando Jesus chegou andando por cima, os discípulos disseram: é um fantasma, porque a lenda diz que agora os fantasmas vêm. Em nome de Jesus, irmãos, o Senhor não quer uma igreja supersticiosa. Tem crente que passa em frente encruzilhada e pede licença. Para quem? Vai apertar, mas eu vou falar, porque o pastor já me deu autorização. Aleluia. Tem crente que passa em frente ao cemitério e faz sinal da cruz. Que cruz, se ele não está mais lá, se ele ressuscitou, se ele venceu a morte. Luiz, lá no curso me perguntaram: qual é o teu signo? E eu amo responder essa pergunta. Gustavo, qual é o teu signo? Porque eu tenho uma personalidade específica, né? Algumas coisas vão atuar, né? E eu vou pro combate, não tem problema. Qual é o teu signo? Eu falo cordeiro. Aí o pessoal fica: cordeiro? Cordeiro. Mas que mês que você nasceu? Eu falo: para que mês que eu nasci? Se o cordeiro é pro ano inteiro. Para que mês que eu nasci? Se eu sou do cordeiro desde o ventre materno. Eu sei que tem gente que está com vontade de me esganar, mas eu vou falar. Para com esse negócio. Crente que é do cordeiro não precisa ir na contracapa do jornal para saber o que o teu signo diz. Você não tem signo, você tem o seu nome nos exércitos. Chega de superstição na algo na igreja que eu vou dizer aqui agora. Valorize o teu Deus. Valoriza teu Deus. Lá fora tem que ter um Deus com D minúsculo para casamento, tem que ter um para saúde, tem que ter um para abençoar as crianças, tem que ter um para prosperidade, tem que ter um para isso. Tem que ter um para abrir porta. Nós precisamos e dependemos de apenas um. Eu disse isso na igreja e eu vou dizer isso aqui: não troca de Deus, não valoriza o teu Deus. Eu nem sabia, o pastor me olhou com uma cara meio assim, meu amigo de muito tempo, eu olhei para a cara dele. No final do culto eu disse: pastor, falei alguma besteira? Ele falou: não, é porque quando você falou aquilo, a esposa de um obreiro veio até mim e disse: hoje Deus pegou meu marido. Quando o pregador disse: não troca de Deus, valoriza o teu Deus, porque o meu esposo já estava até ouvindo um ponto de macumba no telefone na rua. Obreiro da casa do Senhor já estava se sentindo seduzido a trocar de Deus. Meu Deus! Só estou dizendo isso aqui, é que alguém está precisando ouvir esse recado divino. Não troca de Deus. Não, vou falar de novo, não troca de Deus. Foi o Senhor que te tirou da lama. Foi o Senhor que te tirou da mentira. Foi o Senhor que te tirou do engano. Nenhum outro Deus poderia fazer o que Ele fez por você. Assaltava banco. A gente não houve testemunho, eu era mentiroso, eu era fofoqueiro. Deus fez isso na obra de tanta gente que estava nem conta. Gente que falava mal de todo mundo, gente que não tinha uma palavra só, gente que tinha identidade queimada igual a Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, Zaqueu.
Senhor de lá de baixo chama um nome, Zaqueu. Todo mundo olha para Zaqueu, desce. Quando Zaqueu desce, todo mundo fala, vai receber um pecador? Sim. Então o problema de Zaqueu não estava nem tão dentro de casa, estava na praça que tinha nome sujo. O Senhor limpou o nome de tanta gente, irmãos. O Senhor deu dignidade a tanta gente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não troca de Deus. O Senhor está dizendo aqui nesta noite, independente do processo, eu sou o responsável pela travessia desse barco. Eu lanço uma palavra que deste altar para esta casa. Independente da força do vento, independente do processo, suporta esse processo, porque Deus é o responsável pela travessia desse barco. Nós chegaremos do outro lado, irmãos. Assim como foi falado aqui, já está bem perto. Já estamos perto de retornarmos para a nossa casa. E o Senhor diz para alguém aqui: sou eu. Em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 ao 24, se eu não me engano, é nessa hora que Pedro diz: se és tu mesmo, manda-me ter convosco. Aí tem gente que vai pregar, mas pelo menos Pedro andou 3 passos e afundou. Você acredita que o Senhor quer que você ande alguns passos e afunde? Aquilo ali não era para Pedro andar, aquilo era só para Jesus andar. Jesus autorizou, Jesus não mandou. Aquilo não foi a ordem de Cristo. Pedro estava entrando num processo porque ele quis. Tem processo que o Senhor manda. Vem comigo, entra no barco, é obrigado, entrei. Tem processo, mas eu garanto, Pedro, se és tu mesmo, está duvidando, Pedro? Se és tu mesmo, manda-me. Qual é o servo que pede para receber a ordem? Só Pedro. Me manda, eu quero ser mandado. Venha. E tendo andado alguns passos, começou a afundar. Porque decidiu pular do barco. Igual alguns crentes que são seduzidos a pular do barco. E parece que o Senhor deixa. Ah, mas Deus permitiu. Claro, se eu subir num prédio e me jogar, Ele vai permitir. Ou você acha que os anjos vão me servir? Existe vontade soberana e vontade permissiva. Foi vontade de Deus? Não, mas permitiu. Tem um monte de Pedro querendo pular de barco. Aí o Senhor fala, vem, aí ele afunda e ele faz a oração mais rápida de toda a Bíblia Sagrada. Qual é a oração de Pedro? Soberano Deus eterno, Pai, a tua palavra diz no Antigo Testamento que foi escrito em hebraico. Foi isso que Pedro orou, irmãos? Não, se ele faz essa oração, ele teria morrido afogado no riacho. O Novo Testamento foi escrito no grego e no aramaico já morreu afogado. Por que Pedro faz a oração mais rápida da Bíblia Sagrada? Senhor, socorre-me. Em nome do Senhor, amém. Por que Pedro faz a oração mais rápida? Porque deu tempo dele fazer essa oração. E a pergunta que não quer calar é: por que alguns crentes com pouco tempo de vida ainda preferem falar mal de quem ainda resta dentro do barco? Enquanto alguns crentes estão, tá todo mundo com medo, todo mundo com depressão. Eu não volto para aquele barco porque tem gente que não está desempregada até hoje. O irmão não era fulano, o irmão xinga, até ali eu vim bebendo. Mas Pedro, olha para o barco. Só você que pulou. O Senhor sabe os problemas que tem no barco. O Senhor sabe quem é crente. O Senhor sabe quem está se esforçando. O Senhor sabe quem não quer nada. Mas Ele sabe quem está dentro do barco. Quem está doido para pular fora. A palavra de Deus nessa noite é: fica no barco. Fica no barco. Nós não estamos num cruzeiro, mas nós temos o responsável pela embarcação presente aqui nessa noite. E que Deus abençoe essa casa. Que Deus abençoe os remadores desta casa. Deus abençoe a travessia desta embarcação. Chegaremos do outro lado, independente da intensidade dos ventos contrários. Chegaremos lá. Quem recebe isso é